Novo episódio começando e a gente reencontra dois campeões, Rodrigo Minotauro, lenda do UFC, e o Loirinho, craque das rédeas. Agora o que essa dupla tá fazendo em Rolante na Estância Liberdade é o que a gente vai descobrir juntos. Sad and lonely after what death had done. But like rattlesnakes kicked across the ground. Tá aí o Loiro, né? O pessoal louco pra ficar montado nele. Ele veio do Rio Grande do Sul, ele volta pro Rio Grande do Sul. Nove horas da manhã, no horário combinado, Rodrigo chega com a esposa à Estância Liberdade e é recebido pelo diretor do programa Cavalos, pelo treinador e os proprietários da estância, que só o conheciam pela TV. Minotauro só não havia tido oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de falar com ele, né? Pela trajetória dele, lógico que conhecia muito, né? Quem não conhece o Rodrigo Minotauro? Lenda viva do MMA, Rodrigo Minotauro é o único lutador mundial a ganhar 2 cinturões dos pesos pesados, no UFC e Pride. O Rodrigo é um dos maiores atletas nesse esporte, não só de MMA, mas de jiu-jitsu e de lutas marciais. Para mim, foi a primeira pessoa que eu conheci tão famosa que nem ele. Ídolo de milhões e embaixador do UFC, hoje Rodrigo Minotauro dedica boa parte do tempo ao Instituto Fight for Life. O que a gente é? Um guarda-chuva para captar recursos para ajudar outras pessoas. E a gente está lutando por uma causa, a gente está lutando pela causa do Rio Grande do Sul, que é o FFL, Fight for Life. No último ano, os esforços se concentraram em captar recursos para dar teto a quem perdeu tudo, na maior enchente do estado. Nada está bem, essa é a realidade. Faz um ano praticamente que tudo aconteceu. E ontem a gente passou em lugares que a gente passou no segundo, terceiro dia. E está exatamente igual. Ainda tem muitas pessoas que precisam, que estão lá sem casa, sem lar, sem ter para onde ir. E isso já deixou de ser notícia. Já não é mais manchete. Segundo o Instituto Fight for Life, cerca de 1.500 famílias continuam sem casa, morando com amigos ou familiares. É gente abandonando as cidades perdendo renda per capita, é gente abandonando os locais que viveram uma vida inteira, gente abandonando a sua história, gente abandonando a sua perspectiva de vida. Uma realidade que talvez a gente não tivesse tamanho conhecimento, que são famílias ainda que precisam de um lugar para ficar, né? Ele trouxe histórias ali enquanto a gente conversava que não chegam até nós. 48 casas já foram entregues e o objetivo é alcançar 115, mas para isso é preciso recursos. E é nesse momento que o Loirinho entra na jogada. Ele veio do Rio Grande do Sul, ele volta para o Rio Grande do Sul. Mas antes de explicar detalhes de toda essa função, vale dizer que o cavalo de rédeas é do Rodrigo Minotauro. A dupla competiu várias vezes em São Paulo. Já com o treinador Roberto Jou, Loirinho alçou voos mais altos. Tinha uma prova que era o Head de Ouro, que o Rodrigo me falou, se tu for bem, a gente vai para os Estados Unidos. A gente encontra maneiras e vamos para os Estados Unidos. Seguir teu sonho. A gente veio com um projeto de pegar um cavalo do Rio Grande do Sul, um cavalo crioulo, que fosse de montaria para levar para uma competição fora do Brasil. E a gente fez o Red de Ouro, tiramos um recorde de pontuação, tirou 76,5, foi uma coisa maravilhosa a prova. E a gente foi para os Estados Unidos. Sad and lonely after what death had done. But like rattlesnakes kicked across the ground. Our true loves were dead
and our hearts were full of grief. I was firing, she was gasoline, good God. I was firing, she was gasoline. But we helped each other out, Lord, to ease some of the pain. Best friend. Uma honra receber o Loirinho aqui, um cavalo que ajudou a levar o nome do cavalo crioulo para os Estados Unidos, né? Correu o Potro do Futuro em meio a todas as outras raças. Tá aí o loiro, né? O pessoal louco para ficar montado nele. Tá esbarrando e girando aí. Liberamos uma cocheira para ele, fizemos todos os cuidados possíveis, ferrajamento. Bom, tu pôde ver hoje quando chegou que ele estava para morfologia, né? Com o cavalo aqui não precisa ser adivinho para imaginar que Rodrigo Minotauro quer montar. Como não trouxe botas, a nossa produção providenciou um par, o que, diga-se de passagem, não foi fácil. Ele calça 47. Primeiro desafio, ó. Vamos ver se a bota vai entrar no teu pé aí, ó. Alguns minutos de suspense e a gente descobre se deu certo ou não. Esse é o povo gaúcho. Johnny conseguiu, mexeu tudo. Não perde a batalha. E não é que rolou até um merchan? Bota as leite. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away, but I was out of sea. I was firing, she was gasoline. But we were both sad and lonely after what death had done. But like rattlesnakes kicked O across. ambiente da Estância Liberdade, sensacional, que estrutura. Né? Eu dei uma camperiada ali, andei pro lado da lagoa. Firing, she was gasoline, good God. I was firing, she was gasoline. But we helped each other out, Lord, to ease some of the pain. Best friends and lovers most of the time. Foi uma paixão que eu tinha desde criança, né? Como toda criança, meu primeiro cavalo foi um pônei. Foi um pôneizinho, né? E a gente, meu pai sempre gostou. Meu pai é do café, tinha uma fazenda de café e tinha um sítio. A gente morava em 5 irmãos, 4 primos em um sítio grande. E ele tinha um gadinho, 100 e poucas cabeças de gado. A gente comprou, na época, 3 mangas largas. E aí eu gostei do cavalo. Era um cavalo mesmo pra gente camperiar, cavalo de campo. Lá na Bahia, aí o pessoal lidava com gado, a gente ia tocar o gado para dentro do curral, para tirar leite. Ele estava nos contando um pouco da história dele. Então, assim, quem tem uma vez contato com um cavalo, não esquece. Fui morar em Salvador, fui morar nos Estados Unidos. Quando eu parei de lutar com 38, 39 anos, eu não aguentava ver um cavalo que eu queria andar em todos os lugares. Ia pra Espanha e tinha que andar a cavalo. Qualquer lugar eu tivesse, tem cavalo aí, entendeu? Já andei cavalo no Japão, já andei cavalo em qualquer lugar aí. Coisa mais importante é olhar pra frente e pra onde tu vai. Então vamos lá, saída de mão na mão direita. Quando tu quiser. Bonita saída. E relaxa, relaxa. Isso. Olha bem pra frente, bonito, clássico. Isso. Sempre olhando pra onde a gente vai. Perfeito. Já vai olhando pra direita, não olha só pra frente e pra direita. Perfeito. Isso vai criar o melhor equilíbrio da tua cintura, o qual já está. Sentado na sela, rédea solta. E pra ter isso é que nem tu tá fazendo, é prever o futuro. Dá vontade de ficar olhando o cavalo, né, Rodrigo? Mas não, temos que olhar para onde a gente vai. Clássico galope.
Perfeito. O meu mestre, Walter Matos, da Sul Jiu-Jitsu, me ligou e disse, poxa, o Rodrigo tá vindo aqui no Sul, queria pegar algumas informações com o cavalo, que era isso mais ou menos, só que o meu mestre é muito exagerado, né? Então ele diz, Joe, ele vai se matar, ele montou num cavalo, quase se matou, mas não foi bem isso que aconteceu. Mas ele meio que apavorou, que ele achava que ele estava em risco, porque estava montando um pouco meio selvagem demais, né? Mas na verdade não, ele foi lá, ele já sabia, já conhecia, montava também já um pouco. Eu lembro de ter entrado no redondel, assim, a gente separou um dos cavalos. E aí o Roberto foi todo na didática, explicando que era como cavalo, o comportamento do cavalo, né? E foi explicando de tudo sobre o cavalo crioulo, né, a morfologia dos cavalos americanos, que é o Mustang, é o quarto de milha, o cavalo crioulo, o cavalo camponês, né, daqui, né, do Chile, da Argentina, do Uruguai, que, né, do sul do Brasil, como eram os cavalos, né, um tanque, resistência, e me explicou toda a história do cavalo, e eu conheci o cavalo crioulo e me apaixonei pelo cavalo crioulo. Visão, movimento, forward motion, movimento para frente. Aí, olhando para a esquerda, galopa um pouquinho mais rápido, aí, pouco mais, aí, dá uma aceleradinha, boa, bem relaxado, só manter, E agora vamos parar. 1, 2, 3. Show de bola. Quietinho. Olha para a esquerda e vamos fazer um giro. Olha para a esquerda e conta 5 segundos. Olha para a esquerda e vai. Devagar. Acha o tempo. 1, 2, 3. E... Quietinho. Acha o tempo para a direita, que é a pior entrada de giro dele. Olha para a direita e convida suave. E vai. 1, 2, 3 e... Perfeito. Ele gostou dessa questão do programa de treinamento, da organização, que ficou muito parecido com o que ele viveu a vida toda, né? Então ele despertou esse link de luta, de treinamento, de programas, de camping, de competição, com o que o mundo da Regis também oferece. Jamais ele disse, não, eu não estou conseguindo, não concordo, ou espera aí, não existia. Era sempre um ouvido para mim e fazia tudo o que eu falava. Chegava a ser até uma piada, porque se eu falava assim, ó, bate naquela cerca, ele ia e batia na cerca. Mantém. Círculo bonito, cavalo bem relaxado, a tua postura está muito bonita, a mão na rédea está bem clássica, ritmado, muito bom, pode mandar parar, perfeito. Não é uma coisa difícil, você tem que ser introduzido com a pessoa certa, né? Chegou, montou, você vai sair andando. Você tem que uma pessoa que te introduza, é muito didático. É que nem uma arte marcial, você aprende primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento. Então foi assim, 1 hora de treinos, ele quis mais, aí a gente teve que treinar de tarde, né? No outro fim de semana ele foi para o Rio de Janeiro, depois voltou, teve que treinar outro fim de semana. E como o Rodrigo é intenso. E eu percebi que o cavalo crioulo, assim, eu treinava isso aí, o cara pesado. E eu treinava em seguida, e treinava no outro dia, a gente treinou várias vezes, o cavalo crioulo, ele tinha uma necessidade de descanso até menor, resistência. E ele já fazia todos os movimentos. Aí eu comecei, né, devagarinho, fazer os movimentos circulares, cavalo obediente, cavalo fazer bons esbarros, fazer bons círculos, né? E aí eu aprendi a dar um esbarro, fiquei emocionado, né, com todo mundo. Tinha mês que eu vinha 2 vezes por mês para poder andar a cavalo. Ele ficou praticamente 5 anos indo lá em casa treinando muito. Espera eu falar, espera! Vai relaxando, espera! Dá uma quebrada na nuca dele, agora vai pegando velocidade, vai soltando ele. Solta, solta, tem que soltar. Quietinho, recua. Parou e não te mexe, fica que nem um robozinho. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Mais impressionante num atleta profissional que passou a vida tendo que estar em alto nível, quando ele entra dentro de uma pista ou de um octógono, enfim, ele vai estar sempre buscando dar o seu melhor, né? E observando ele montando, o Joe dando as instruções de posição de corpo, forma de conduzir o cavalo, teve um comentário muito interessante do Joe que ele parou para exatamente elogiar o Minotauro, onde ele colocou que no início o Minotauro estava como se fosse um peixe fora d'água, né? E depois de 1 hora praticamente ali treinando, ele já estava conectado com o cavalo. Então isso mostra exatamente a capacidade de adaptação de um atleta como o Minotauro, mesmo num esporte, né, que envolve montar num animal, né, onde requer um controle, uma sensibilidade. Então assim, eu acho que se saiu muito bem, né, tanto tempo sem montar o próprio cavalo, né, sem contato com o loirinho. Hotter than a blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight and shoot at the lights. Got a couple. Ele se interessou muito na questão do criatório como genética, perguntou sobre a importação do zorrino da Argentina, o porquê nós importamos, o que ele agregaria como indivíduo na nossa criação. Veio perguntas do cavalo chileno, então foi muito enriquecedora a conversa com ele. Os animais perfeitos, assim, de morfologia, animais lindos, perfeitos, né? Acompanhei lutas dele e tal, às vezes que ele foi campeão do mundo. Ele é um ícone para as artes marciais, foi dos precursores dentro do UFC, do antigo Pride. A luta dele com o Bob Sapp, que é emblemática, mostra toda a resiliência de um lutador, e aquele ditado, não pode desistir até o último minuto, né? Que foi onde ele é dominado a luta toda e no final consegue uma finalização. Então as pessoas não veem ele como o Rodrigo Pessoa, as pessoas veem ele como o Minotauro herói. Com 4 anos eu perdi minha visão do meu olho direito, eu não enxergo meu olho direito. Eu fui atropelado por um caminhão quando eu tinha 11 anos de idade, eu fiquei 11 meses hospitalizado. Eu quebrei minha última vértebra da coluna, L5-S1. Eu perdi parte do meu diafragma, o músculo responsável pela respiração. Então eu esperei por aparelhos aí meses. Eu tenho um pulmão, se você olhar o raio-x, meu pulmão é um pulmão e 60%. Pulmão e meio, praticamente, pulmão direito. E eu sou conhecido como um cara que tem gás. Eu soprei muita bola de fisioterapia. Ficava soprando as bolinhas ali 2 anos. Eu tive ruptura do tendão de Aquiles, então tenho o tendão de Aquiles machucado, a perna direita, ou esquerda, né? Então tudo isso foi muito difícil para mim. Os garotos treinavam treinavam 1 hora, 1h30 ali, os garotos treinavam judô. Eu tinha que treinar 3 aulas para fazer a mesma coisa, porque eu era menos flexível. Eu tinha que fazer mais um pouco. Sempre foi difícil. Eu entrava para competir, sabia, você vai competir em alto rendimento com um cara que tem tem 2 olhos, eu tinha um olho e 10% do outro. A parte pulmonar comprometida, não sou flexível. Desde criança eu tenho dores. Das dificuldades veio a força. Uma garra que o acompanhou no esporte, na vida e nos projetos que abraça. Na maior enchente do Rio Grande do Sul, ele largou tudo para ajudar. Rodrigo chegou, qual vai ser o plano? Cara, a gente não tem plano, velho, a gente só tem ação. Então tá, vamos pra ação.
O Rodrigo foi junto fazer salvamento, o Rodrigo foi junto limpar a casa, porque a gente começou com salvamentos, depois foi para limpeza de casas, depois foi para as doações, entre roupa, comida, chinelo, material de limpeza, fogão, e uma infinidade de coisas. E isso foi acabando, isso foi terminando e foi virando outras coisas. E ele veio acompanhando tudo isso, até que um dia virou doação de casas. Me surpreendeu o trabalho social que o Minotauro está fazendo, né? Fiquei positivamente muito impressionado. E é justamente por isso que decidiu receber o Loirinho e colocá-lo à venda numa das maiores vitrines do agro, na Expo Inter, no leilão da Estância Liberdade. Pro lance desse leilão ser vertido em casas, e o Evaldo comprou a ideia, né, de fazer esse trabalho social. Não se trata apenas da venda de um grande atleta das rédeas, mas de esperança para quem viu as águas levarem tudo o que tinham. Estamos aí de braços abertos para o projeto, né? Já fazendo planos de também como contribuir de uma maneira efetiva, não apenas recebendo o cavalo e ele aqui, mas vamos sim entrar na causa e vamos contribuir. Mais uma vez, vemos o cavalo como agente transformador, unindo pessoas e reescrevendo histórias. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. Leilão La Invernada, 151 anos, 51 crioulos únicos. Dia 13 de setembro, ao meio-dia, na Secad, em Lataona. Na oferta, 5 padrinhos de pais diferentes. Dictador La Invernada é um deles, que chama atenção pelas avós. É neto de Malice e Malva, ambas ganhadoras de marcha em Jaguarão e Flores. É filho de Malito e Baixa Málaba, que foi terceira colocada na marcha de Melo e selo de raça. Dálmata La Invernada tem pelagem e papel dos bons. Potra domada, pronta para seguir carreira na marcha ou enduro. Na linha materna traz La Boêmia, campeã uruguaia de enduro pela FEI e quarta colocada na marcha de Uruguaiana em 2014. Aqui um lote para conhecedores. Amanhecer integra o grupo de éguas de cria. É filha de Calamaco, reservado grande e campeão do Prado. Cavalo que imprime bem o fundo negro da pelagem moura. Cruzamento indicado para o freio de ouro. A categoria de castrados tem cada vez mais procura, o que reflete a demanda do mercado. Vale destacar Dragon La Invernada, que reflete bem as características do pai Bajuco La Invernada. Dragon é irmão de Azai, que foi quinta colocada na marcha de resistência de Jaguarão este ano. Leilão Cabanha La Invernada, 151 anos, 51 crioulos únicos. Leiloeira Zambrano e Companhia. Transmissão Programa Cavalos. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci, excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade, esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.